Ela estava presa na cadeira, até um milionário disfarçado de mendigo mostrar que, se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O reflexo no espelho mostrava uma jovem de 24 anos, cujos olhos verdes já não brilhavam como antes. Helena ajeitou os cabelos castanhos que caíam sobre os ombros, enquanto suas mãos tensas seguravam as bordas da cadeira de rodas. O quarto espaçoso da mansão, decorado com móveis caros e cortinas de seda, parecia sufocá-la naquela manhã de outono. Através da janela, podia ver o jardim abandonado, antes seu refúgio preferido. As flores murchas e a grama mal cuidada eram um reflexo do seu próprio estado de espírito. Fazia exatamente 1 ano que sua vida havia mudado drasticamente, desde aquele dia fatídico em que um impulso desesperado para salvar alguém que amava resultou no acidente que a deixou naquela condição. Senhorita Helena, está na hora da fisioterapia, anunciou Maria, a governanta, entrando no quarto com passos suaves. A mulher de meia idade era uma das poucas pessoas que ainda tratavam Helena com naturalidade, sem aquele olhar de pena que tanto a incomodava. Não quero fazer hoje, Maria, respondeu Helena, virando a cadeira para encarar a governanta. Estou cansada de promessas vazias. O Dr. Ricardo sempre diz que estou progredindo, mas não sinto diferença alguma. Maria se aproximou, colocando uma mão gentil sobre o ombro de Helena. O Sr. Victor não vai gostar de saber que você está faltando às sessões novamente. A menção ao nome de Victor fez Helena se encolher imperceptivelmente. O proprietário da mansão, um homem de negócios bem-sucedido na casa dos 40 anos, havia se tornado seu guardião legal após o acidente. Sua presença autoritária e controladora pesava sobre a casa como uma sombra constante. Victor não precisa saber de tudo o que acontece nesta casa, rebateu Helena, guiando a cadeira, em direção à varanda. O ar fresco da manhã tocou seu rosto, trazendo consigo o perfume distante das poucas flores que ainda resistiam no jardim. Maria a seguiu, preocupada. Ele só quer o seu bem, menina. Desde que seus pais... Bem, desde que ficou sozinha. Ele tem cuidado de você como se fosse da família. Helena deixou escapar um suspiro cansado. Às vezes me pergunto se essa preocupação toda não esconde algo mais, Maria. Victor mudou tanto desde o acidente, ou talvez eu que nunca tenha percebido como ele realmente é. A governanta hesitou antes de responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. O Sr. Victor tem suas maneiras peculiares de demonstrar afeto, mas não duvido que se preocupe sinceramente com você. Helena guiou a cadeira até o limite da varanda, seus olhos fixos no jardim abaixo. As roseiras que sua mãe tanto amava estavam quase completamente secas, exceto por alguns botões teimosos que insistiam em brotar entre os espinhos. Sabe, Maria, começou Helena, sua voz suave como uma confissão. Às vezes, sonho que estou caminhando por esse jardim novamente. Posso sentir a grama sob meus pés, o vento nas pernas. É tão real que quando acordo, a decepção é ainda mais dolorosa. Maria se aproximou, ajeitando o xale sobre os ombros de Helena com carinho maternal. Os sonhos são o jeito que nosso coração encontra para não desistir, menina. E enquanto houver sonhos, há esperança. Um movimento súbito no jardim chamou a atenção de Helena. Entre as árvores, uma figura se movia sorrateiramente. Um homem com roupas simples e gastas, que parecia observar a casa com interesse. Maria, você está vendo aquele homem no jardim? Perguntou Helena, inclinando-se para a frente na cadeira. A governanta seguiu o olhar de Helena, mas o jardim já estava vazio novamente. Não vejo ninguém, menina. Deve ter sido impressão sua. Helena continuou fitando o ponto onde vira a figura misteriosa, uma sensação estranha tomando conta de seu peito. Algo naquele homem, mesmo visto de longe, havia despertado uma curiosidade que ela não sentia há muito tempo. Talvez você tenha razão, concordou Helena, embora soubesse que não tinha sido imaginação. Maria, você poderia me levar para dar uma volta no jardim hoje à tarde? A governanta sorriu, surpresa com o pedido incomum.
Claro, menina, faz tanto tempo que você não desce ao jardim. O ar fresco vai lhe fazer bem. Helena assentiu, seus olhos ainda fixos na vegetação abandonada abaixo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo diferente da habitual apatia que a consumia. Era como se aquela figura misteriosa tivesse plantado uma pequena semente de curiosidade em seu coração, uma semente que, assim como os poucos botões de rosa que ainda resistiam no jardim, estava prestes a florescer. A tarde chegou com uma brisa suave que fazia as folhas dançarem no jardim abandonado. Maria empurrava a cadeira de rodas de Helena pelos caminhos de pedra cobertos de musgo, enquanto o sol de outono pintava sombras alongadas no chão. Está tudo tão diferente, murmurou Helena, tocando uma folha seca que caía em seu colo. O jardim, antes um exemplo de beleza e cuidado, agora mais parecia um labirinto selvagem. As trepadeiras haviam tomado conta dos muros e arbustos cresciam desordenadamente por todos os lados. Depois do acidente, ninguém mais cuidou direito daqui, explicou Maria, desviando de um galho baixo. O Sr. Victor disse que ia contratar um novo jardineiro, mas nunca o fez. Helena franziu o senho, percebendo como aquele abandono parecia proposital. É estranho, não é? Victor sempre foi tão meticuloso com a aparência da propriedade. Por que deixaria o jardim neste estado? Antes que Maria pudesse responder, um movimento entre as árvores chamou a atenção de Helena. Era ele novamente, o homem que vira pela manhã. Desta vez estava mais próximo, e ela pôde observá-lo melhor. Apesar das roupas gastas e do aspecto descuidado, havia algo nobre em sua postura. Seu rosto, parcialmente coberto por uma barba grisalha, exibia um sorriso sereno que parecia direcionado, especialmente a ela. Os olhos de um azul profundo transmitiam uma sabedoria que contrastava com sua aparência de mendigo. "Maria, você está vendo? É o homem que vi hoje cedo", exclamou Helena, apontando na direção do estranho. A governanta parou a cadeira de rodas, olhando ao redor com preocupação. "Não vejo ninguém, menina. Talvez devêssemos voltar para casa." "Não", protestou Helena com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. "Por favor, me deixe ficar mais um pouco. Você pode ir, Maria. Eu ficarei bem aqui." "Mas, senhorita Helena, o senhor Victor..." "Victor não precisa saber", interrompeu Helena. "Por favor, Maria. Faz tanto tempo que não me sinto viva assim." A governanta hesitou, dividida entre a preocupação e o desejo de ver Helena demonstrando algum interesse pelo mundo exterior novamente. "Está bem", cedeu por fim. "Mas não demore muito. E se precisar de algo, é só chamar. Estarei na cozinha, que tem vista para esta parte do jardim." Assim que Maria se afastou, o estranho emergiu das sombras das árvores. Seu caminhar era lento e deliberado, como se cada passo fosse uma forma de meditação. Ele se aproximou até ficar a alguns metros de Helena, mantendo uma distância respeitosa. "As rosas", disse ele, sua voz surpreendentemente melodiosa. "Elas ainda lutam para sobreviver, mesmo quando tudo ao redor parece conspirar contra sua existência." Helena observou o homem com uma mistura de fascínio e cautela. "Quem é você? Como entrou aqui?" O estranho sorriu, seus olhos brilhando com uma intensidade peculiar. "Os muros não podem conter a natureza, assim como não podem aprisionar a esperança. Seu jardim me chamou, ou talvez tenham sido suas flores murchas, implorando por cuidado." "Você fala de um jeito diferente", observou Helena, inclinando a cabeça ligeiramente. "Não parece um mendigo comum." "E você", respondeu ele, "não parece alguém que deveria estar presa a essa cadeira." A declaração, dita com tanta naturalidade, fez o coração de Helena acelerar. "Os médicos dizem que nunca mais vou andar." "Os médicos conhecem o corpo", disse o estranho, agachando-se para tocar uma rosa murcha. "Mas frequentemente se esquecem da alma. Sabe o que vejo quando olho para você, Helena?" Ela estremeceu ao ouvir seu nome. "Como sabe meu nome?" "Vejo uma dançarina", continuou ele, ignorando a pergunta. "Alguém que costumava flutuar por este jardim como uma borboleta entre as flores. O corpo pode ter esquecido como dançar, mas a alma... a
A alma nunca esquece. Helena sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Por que está dizendo essas coisas? O estranho se aproximou mais um passo, e pela primeira vez Helena notou que seus olhos azuis pareciam familiar de alguma forma, como uma memória distante que não conseguia alcançar. Porque às vezes precisamos de alguém para nos lembrar quem realmente somos, respondeu ele suavemente. E eu prometo, Helena, que você vai dançar novamente neste jardim. Um ruído vindo da casa fez o estranho recuar rapidamente para as sombras. Helena virou-se para ver Maria voltando em sua direção, e quando olhou novamente para onde o homem estava, ele havia desaparecido. O jantar na mansão transcorria em seu habitual silêncio opressivo. Victor, sentado à cabeceira da mesa de Juin Cities Mogno, ocasionalmente lançava olhares penetrantes para Helena, que mal tocava em seu prato. O tilintar dos talheres ecoava pelo ambiente suntuoso, pontuado apenas pelo som do relógio antigo na parede. Maria me disse que você passou a tarde no jardim, comentou Victor, seu tom aparentemente casual, escondendo uma nota de inquietação. Achei que não gostasse mais de ir lá. Helena ergueu os olhos do prato, estudando a expressão no rosto angular de seu guardião. O jardim traz lembranças, respondeu com cautela. Algumas boas, outras nem tanto. Victor tomou um gole de vinho tinto, seus dedos tamborilando levemente na taça de cristal. Lembranças podem ser perigosas, Helena. Às vezes, é melhor deixá-las adormecidas. Como as lembranças do acidente? Perguntou ela, surpreendendo a si mesma com a ousadia. É interessante como nunca consegui me recordar exatamente do que aconteceu naquele dia. Um músculo se contraiu no maxilar de Victor. Os médicos explicaram que é normal. O trauma às vezes bloqueia certas memórias. É um mecanismo de proteção do cérebro. E você estava lá, não estava? No dia do acidente? Victor pousou a taça com mais força que o necessário, fazendo o vinho ondular perigosamente próximo à borda. Por que esse súbito interesse pelo passado, Helena? Achei que tínhamos concordado em focar no futuro, na sua recuperação. Que recuperação, Victor? Você mantém os mesmos médicos há 1 ano, sabendo que eles não conseguem resultados. O jardim está abandonado, as visitas são desencorajadas e você controla cada aspecto da minha vida como se eu fosse uma prisioneira. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Victor limpou os lábios com o guardanapo de linho, seus movimentos meticulosamente controlados. Tudo o que faço é para o seu bem, Helena. Você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa no jardim que deva me contar? Helena pensou no estranho, em seus olhos azuis enigmáticos e palavras que pareciam despertar algo adormecido em sua alma. Não, mentiu, sentindo uma estranha satisfação em guardar aquele segredo. Só estou cansada da mesma rotina. Entendo, disse Victor, embora seu tom sugerisse o contrário. Talvez seja hora de considerar aquele tratamento experimental que mencionei. Um tempo longe daqui poderia lhe fazer bem. Não vou a lugar nenhum, declarou Helena com firmeza. Este é o único lar que conheço. Victor se levantou, sua figura alta projetando uma sombra sobre a mesa. Às vezes, Helena, precisamos tomar decisões difíceis pelo bem daqueles que amamos. Você é minha responsabilidade agora e não vou permitir que nada, nem ninguém, interfira no seu bem-estar. Após o jantar em seu quarto, Helena não conseguia dormir. As palavras de Victor ecoavam em sua mente, misturando-se com as do estranho do jardim. Rolou para o lado, observando a lua cheia através da janela, quando um movimento sutil chamou sua atenção. No jardim, uma figura se movia entre as sombras. Helena se apoiou nos cotovelos, seu coração acelerando ao reconhecer o estranho. Ele parecia estar fazendo algo nas roseiras, plantando ou podando. Ela não conseguia distinguir na penumbra. Com um impulso repentino, Helena se arrastou até sua cadeira de rodas. O processo era difícil e doloroso, mas ela havia aprendido a se virar sozinha em emergências. Silenciosamente, abriu a porta do quarto e deslizou pelo corredor escuro até o elevador particular que Victor mandara instalar após o acidente. O jardim estava banhado em luz prateada quando ela emergiu pela
porta dos fundos. O ar noturno carregava um perfume diferente. Algo novo, fresco, como terra recém-revolvida e pétalas desabrochando. Sabia que você viria, disse o estranho sem se virar, continuando seu trabalho nas roseiras. A curiosidade é o primeiro passo para a mudança. Helena se aproximou notando que ele havia plantado novos botões de rosa entre os antigos. Como conseguiu as mudas? Algumas já estavam aqui, dormentes sob a terra. Outras eu trouxe. As flores são como pessoas, Helena. Às vezes precisam apenas de alguém que acredite em seu potencial para florescer. Por que está fazendo isso? O estranho finalmente se virou para encará-la, seu rosto parcialmente iluminado pela lua. Porque cada jardim merece uma chance de renascer. E cada pessoa merece a chance de redescobrir sua própria força. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você fala como se me conhecesse. Talvez eu conheça, respondeu ele enigmaticamente. Ou talvez eu apenas reconheça uma alma aprisionada quando vejo uma. Amanhã, se você vier ao jardim ao nascer do sol, começaremos seu verdadeiro processo de cura. Como posso confiar em você? Nem sei seu nome. O estranho sorriu. E por um momento, Helena teve a impressão de já ter visto aquele mesmo sorriso antes, em outro tempo, em outra vida. Alguns me chamam de Gabriel, mas nomes são apenas rótulos que usamos para simplificar mistérios que não compreendemos. O que importa não é quem eu sou, mas quem você pode se tornar. O sol mal havia começado a dourar o horizonte quando Helena chegou ao jardim. O orvalho da manhã brilhava como diamantes sobre as folhas, e um perfume suave pairava no ar. As novas rosas plantadas por Gabriel começavam a despertar. Você veio, disse ele, emergindo da neblina matinal como se fizesse parte dela. Suas roupas gastas pareciam menos maltrapilhas à luz do amanhecer, e havia uma dignidade em sua postura que intrigava a Helena cada vez mais. Como? Poderia não vir? Respondeu ela, ajustando o xale sobre os ombros. Você plantou esperança no meu jardim ontem à noite. Gabriel sorriu, aproximando-se da cadeira de rodas. O que você sente quando olha para estas rosas, Helena? Ela observou. Os botões que começavam a se abrir, delicados e resilientes. Sinto saudade de quando eu podia caminhar entre elas, sentir seu perfume de perto, cuidar delas com minhas próprias mãos. Feche os olhos, instruiu Gabriel suavemente. Imagine que suas pernas são como estas rosas, adormecidas, mas não sem vida. Dentro de você existe a mesma força que faz um botão romper a terra e buscar o sol. Helena fechou os olhos, deixando-se envolver pela voz serena de Gabriel. Os médicos dizem que não há sensibilidade abaixo da cintura. Os médicos tratam do corpo físico, mas existe uma ligação mais profunda entre mente e matéria, uma conexão que a medicina tradicional ainda não compreende totalmente. Gabriel se ajoelhou ao lado da cadeira. Posso? Helena assentiu e ele gentilmente tocou seus pés através dos sapatos. Concentre-se neste ponto. Não tente sentir. Apenas observe, como se estivesse assistindo a um botão de rosa se abrindo. Não há pressa, não há expectativa. Apenas consciência. Por vários minutos eles permaneceram em silêncio. Helena mantinha os olhos fechados, sua respiração se tornando mais profunda e regular. De repente, ela ofegou. Eu senti algo, como um formigamento muito leve, quase imperceptível. Não se apegue à sensação, orientou Gabriel. Deixe-a fluir como a brisa entre as flores. Seu corpo está reaprendendo a linguagem do movimento, redescobrindo caminhos há muito esquecidos. Um ruído vindo da casa fez Gabriel se afastar rapidamente. Helena abriu os olhos a tempo de ver Maria saindo, pela porta dos fundos. Senhorita Helena, o que faz aqui tão cedo? E sozinha? A governanta apressou-se em sua direção, lançando olhares desconfiados para os cantos do jardim. Eu quis ver o nascer do sol, Maria, respondeu Helena, notando que Gabriel havia desaparecido completamente. E olhe, as rosas estão voltando à vida. Maria parou, observando com espanto os novos botões que não estavam ali no dia anterior. Como é possível? Quem poderia ter? Às vezes, interrompeu Helena,
um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Os milagres acontecem quando menos esperamos. Ao longo do dia, Helena não conseguia parar de pensar na sensação que experimentara durante o exercício com Gabriel. Era como se uma porta há muito fechada tivesse se entreaberto, permitindo que um feixe de luz atravessasse a escuridão. Durante a sessão de fisioterapia, ela surpreendeu o Dr. Ricardo ao relatar o formigamento em seus pés. Interessante, murmurou o médico fazendo anotações em sua prancheta. Pode ser um sinal de que algumas conexões nervosas estão se regenerando, mas não devemos criar expectativas precipitadas. Doutor, Helena hesitou antes de continuar. O senhor já ouviu falar sobre técnicas alternativas de recuperação? Algo relacionado à visualização e consciência corporal? O médico franziu o senho. Existem algumas pesquisas nessa área, mas nada conclusivo. Por que o interesse repentino? Curiosidade, respondeu ela vagamente. Às vezes penso que poderíamos tentar abordagens diferentes. Preciso lembrá-la que seu tratamento foi cuidadosamente planejado pelo Sr. Victor. Qualquer alteração precisaria ser discutida com ele primeiro. Helena assentiu, mas uma nova determinação começava a crescer em seu interior. Pela primeira vez em 1 ano, sentia que tinha algum controle sobre seu destino. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente, misturando-se com memórias fragmentadas, que pareciam querer emergir das profundezas de sua consciência. Naquela noite, enquanto observava o jardim de sua janela, Helena viu Gabriel novamente entre as roseiras. Ele ergueu os olhos encontrando seu olhar e fez um pequeno gesto com a cabeça. Uma promessa silenciosa de que estaria ali na manhã seguinte, pronto para continuar seu trabalho de despertar não apenas as rosas, mas também a esperança que Helena julgava perdida para sempre. A biblioteca da mansão estava mergulhada na penumbra do fim de tarde quando Victor entrou, encontrando Helena absorta em um antigo álbum de fotografias. Ela passava os dedos delicadamente sobre as imagens, como se pudesse tocar o passado através delas. Não sabia que ainda guardava essas fotos, comentou Victor, sua voz causando um sobressalto em Helena. Ele se aproximou, observando por cima do ombro dela uma fotografia em particular. Helena, ainda criança, sorrindo em meio às roseiras do jardim. Encontrei o álbum esta manhã, enquanto Maria organizava algumas caixas antigas, respondeu ela, notando como Victor parecia tenso ao examinar as imagens. É estranho. Há tantas fotos que não me lembro de ter tirado. Victor estendeu a mão, fechando o álbum suavemente. O passado. É como um jardim mal cuidado, Helena. Quanto mais você mexe, mais espinhos encontra. Por que você sempre faz isso? Questionou Helena, sua voz ganhando uma firmeza incomum. Por que tenta me afastar de qualquer coisa que possa despertar? Minhas memórias? Estou apenas protegendo você, respondeu ele. Mas havia algo em seus olhos que traía inquietação. Sua recuperação deve focar no futuro, não em remexer velhas feridas. E se as respostas que procuro estiverem justamente nessas memórias, desde o acidente, sinto como se uma parte da minha vida tivesse sido apagada. Victor caminhou até a janela, sua silhueta recortada contra o céu alaranjado. Às vezes, Helena, o esquecimento é uma bênção. Nem todas as verdades precisam ser reveladas. Naquele momento, Maria entrou apressadamente na biblioteca. Senhor Victor, telefone para o senhor. É o Dr. Ricardo, diz que é urgente. Victor lançou um último olhar penetrante para Helena antes de sair. Assim que ficou sozinha, ela reabriu o álbum, seus olhos percorrendo as fotografias com nova atenção. Havia algo familiar nos jardins daquelas imagens antigas, algo que ia além das roseiras e dos caminhos de pedra. Procurando por respostas, a voz suave de Gabriel a surpreendeu. Ele estava parado próximo à estante de livros, como se tivesse materializado das sombras. Como você entrou aqui? Sussurrou Helena, entre assustada e aliviada com sua presença. Esta casa guarda muitos segredos, assim como você, respondeu ele, aproximando-se para olhar o álbum. Algumas portas nunca foram realmente fechadas, apenas esquecidas. Helena observou enquanto ele gentilmente virava as páginas do álbum. Há algo nos seus olhos, murmurou ela. Algo que me faz sentir que deveria reconhecê-lo.
Gabriel sorriu enigmaticamente. As memórias são como as flores do seu jardim, Helena. Algumas parecem ter desaparecido, mas suas raízes permanecem vivas sob a terra, esperando o momento certo para brotar novamente. Esta manhã, disse Helena, baixando a voz ainda mais, durante nosso exercício no jardim, tive um flash de memória. Estava nevando e havia alguém me ensinando a fazer anjos na neve. Os olhos dessa pessoa eram azuis como os seus. Gabriel ficou imóvel por um momento, sua expressão indecifrável. Continue explorando essas memórias, Helena, mas seja cautelosa. Há pessoas que preferem que certos segredos permaneçam enterrados. Como, Victor? Completou ela. Às vezes penso que ele sabe mais sobre meu acidente do que conta. E há algo em seu comportamento ultimamente. É como se ele sentisse que está perdendo o controle. Victor é um homem acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, observou Gabriel. Mas existem forças que nem mesmo ele pode conter, como a força de uma verdade que insiste em vir à tona. Passos no corredor fizeram Gabriel se mover rapidamente em direção a uma porta lateral. Antes de desaparecer, ele se voltou para Helena. Continue com os exercícios que te ensinei. Seu corpo está começando a despertar, assim como suas memórias. E Helena, tome cuidado com o álbum. Há respostas nele que podem mudar tudo. Assim que Gabriel saiu, Victor retornou à biblioteca, seu rosto tenso após o telefonema. O Dr. Ricardo relatou que você mencionou sensações nas pernas, disse ele, estudando-a atentamente. Por que não me contou? Não achei que fosse importante, respondeu Helena, fechando disfarçadamente o álbum. Você sempre diz que não devo criar falsas esperanças. Quero que façamos alguns exames adicionais, declarou Victor. Vou marcar uma consulta com um especialista em São Paulo para a próxima semana. Não quero ir a São Paulo, protestou Helena. Estou progredindo aqui, com o meu atual tratamento. Victor se aproximou, colocando as mãos sobre os ombros dela em um gesto que parecia mais possessivo que protetor. Não é um pedido, Helena. É uma decisão já tomada. Às vezes, precisamos ser firmes com aqueles que amamos, para o próprio bem deles. Enquanto Victor falava, Helena notou algo caído próximo à porta lateral. Uma pequena foto antiga que deve ter escorregado do álbum quando Gabriel saiu apressadamente. Seu coração acelerou, mas ela manteve a expressão neutra, sabendo que aquela imagem poderia conter alguma das respostas que tanto procurava. Naquela noite, após certificar-se de que todos dormiam, Helena deslizou sua cadeira de rodas silenciosamente até a biblioteca. A fotografia que caíra mais cedo ainda estava lá, parcialmente escondida sob um móvel antigo. Com algum esforço, ela conseguiu alcançá-la. À luz do luar que entrava pela janela, Helena examinou a imagem amarelada pelo tempo. Seu coração quase parou ao reconhecer a cena. Era ela, com aproximadamente 12 anos, sentada em um banco do jardim. Ao seu lado estava um homem jovem, com olhos incrivelmente azuis e um sorriso gentil. Usando roupas elegantes e bem cuidadas, ele parecia uma versão mais jovem e próspera de Gabriel. Impossível, murmurou ela, seus dedos tremendo ao tocar a fotografia. A data impressa no canto inferior indicava que a foto tinha sido tirada 12 anos atrás. Na parte de trás havia uma inscrição meio apagada. Helena e Thomas, promessa do jardim. Um ruído súbito a fez guardar rapidamente a foto no bolso de seu roupão. Maria apareceu na porta, ainda em trajes de dormir. Menina, o que faz acordada a esta hora? Perguntou a governanta preocupada. Não conseguia dormir, Maria, respondeu Helena, tentando controlar a agitação em sua voz. Você se lembra de alguém chamado Thomas? Maria ficou visivelmente tensa. Thomas. É um nome que não ouço há muito tempo. Por que pergunta? Então você o conheceu? Quem era ele, Maria? A governanta se aproximou, fechando a porta da biblioteca atrás. Desci. Algumas perguntas são perigosas, menina, especialmente nesta casa. Por favor, Maria, insistiu Helena. Preciso saber. Tenho a sensação de que ele tem algo a ver com meu passado, com o acidente. Maria suspirou profundamente,
sentando-se em uma poltrona próxima. Thomas era diferente, um homem bom que costumava visitar sua família com frequência. Ele tinha um dom especial com as plantas. Foi ele quem ensinou sua mãe a cuidar das roseiras. E o que aconteceu com ele? Houve um desentendimento com o Sr. Victor, respondeu Maria, escolhendo as palavras com cuidado. Logo depois, Thomas desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dele. Foi mais ou menos na época em que seus pais... Ela parou, como se tivesse dito demais. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Maria, você acha que Victor teve algo a ver com o desaparecimento de Thomas? Não deveria fazer esse tipo de pergunta, menina, advertiu Maria, levantando-se nervosamente. O Sr. Victor tem olhos e ouvidos em toda parte. Vamos, está na hora de voltar para a cama. Mais tarde, em seu quarto, Helena não conseguia tirar a fotografia da cabeça. As semelhanças entre Thomas e Gabriel eram impressionantes demais para serem coincidência. E havia algo mais, uma sensação crescente de que suas memórias perdidas estavam de alguma forma conectadas a ele. Virando-se na cama, ela observou o jardim através da janela. Uma figura solitária caminhava entre as roseiras. Gabriel ou seria Thomas, cuidando das flores sob o luar. Enquanto o observava, uma memória súbita e vívida a atingiu. Ela tinha 12 anos e Thomas a ensinava sobre o ciclo das rosas. Vê como elas dormem no inverno, dizia ele. Mas não estão realmente adormecidas, estão apenas aguardando o momento certo para despertar, como algumas verdades em nossas vidas. Helena piscou, e a memória se dissipou como névoa ao sol. Mas algo havia mudado dentro dela. Uma certeza crescente de que Gabriel e Thomas eram a mesma pessoa, e de que seu retorno estava conectado não apenas com sua recuperação, mas com segredos há muito enterrados na história daquela mansão. Duns Dudus. Lado de fora, como se sentisse que estava sendo observado, o homem no jardim ergueu os olhos para sua janela. Mesmo à distância, Helena pôde ver o brilho familiar daqueles olhos azuis. Olhos que pareciam carregar o peso de muitas verdades não ditas, aguardando o momento certo para florescer como as rosas que ele tão cuidadosamente cultivava. Amanhecer trouxe consigo uma garoa fina que cobria o jardim com uma névoa prateada. Helena estava em seu lugar habitual para os exercícios matinais com Gabriel, mas desta vez seu coração batia mais forte. A fotografia no bolso de seu roupão pesava como chumbo. Você parece inquieta hoje, observou Gabriel ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. As rosas sentem quando algo nos perturba. Helena retirou a fotografia do bolso com mãos trêmulas. Acho que está na hora de sermos honestos um com o outro. Thomas. O rosto de Gabriel permaneceu impassível, mas algo mudou em seus olhos. Uma sombra de reconhecimento, talvez de dor. Ele pegou a fotografia delicadamente, seus dedos roçando levemente a superfície amarelada. Algumas verdades são como sementes profundamente enterradas, disse ele finalmente. Precisam do momento certo para germinar. Por que não me contou? Por que todo esse mistério? Gabriel, ou Thomas, sentou-se em um banco próximo, ainda contemplando a fotografia. Porque suas memórias precisavam despertar naturalmente. Helena, como estas rosas que não podem ser forçadas a florescer antes do tempo. Maria me contou sobre seu desentendimento com Victor, pressionou Helena. O que realmente aconteceu? Victor sempre foi um homem obcecado por controle, respondeu ele, sua voz carregada de uma tristeza antiga. Quando seus pais me confiaram certos documentos, ele viu isso como uma ameaça ao seu poder sobre a família. Helena sentiu um formigamento nas pernas, não das técnicas de Gabriel desta vez, mas da pura adrenalina da revelação. Que documentos? Papéis que provariam que Victor não tinha direito legal sobre esta propriedade. Seu pai desconfiava das intenções dele e secretamente mudou seu testamento. Eu era o depositário dessa informação. E então você desapareceu, completou Helena, peças do quebra-cabeça começando a se encaixar em sua mente. Victor me deu um ultimato, continuou Thomas. Se eu não entregasse os documentos e desaparecesse,
Ele ameaçou prejudicar as pessoas que eu mais amava, inclusive você, Helena. Uma memória súbita atravessou a mente de Helena. Ela, mais jovem, correndo pelo jardim, enquanto Thomas a ensinava os nomes das flores. A felicidade daquele momento era tão pura, tão real, que doía. Mas por que voltar agora? Por que dessa forma? Thomas se levantou caminhando até uma roseira próxima, porque soube do seu acidente, e algo naquela história não fazia sentido. Victor alegou que você perdeu o controle do carro tentando desviar de um animal na estrada. Mas o quê? Insistiu Helena, inclinando-se para a frente na cadeira. Mas você era uma motorista extremamente cuidadosa, e aquela estrada era um caminho que você conhecia como a palma da sua mão. Além disso, as marcas de freio no asfalto indicavam que algo ou alguém havia forçado seu carro para fora da pista. Helena sentiu seu sangue gelar. Está sugerindo que não foi um acidente? Estou sugerindo que há mais nessa história do que Victor quer que você acredite. Na noite anterior ao acidente, você me ligou, Helena. Disse que havia descoberto algo sobre Victor, algo que o comprometeria. Mas antes que pudesse me contar, a ligação caiu. No dia seguinte, recebi a notícia do seu acidente. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Helena. Por que não consigo me lembrar? Por que essas memórias parecem bloqueadas? Thomas se ajoelhou novamente ao seu lado, tomando suas mãos entre as suas. Porque algumas verdades são tão dolorosas que nossa mente as enterra profundamente. Mas assim como estas rosas que estão voltando à vida, suas memórias também estão despertando, e com elas, sua força interior. Naquele momento, Helena sentiu algo diferente em suas pernas, não apenas um formigamento, mas uma sensação mais definida, como se músculos há muito adormecidos começassem a despertar. Thomas, eu posso sentir minhas pernas, é mais forte que antes. Um sorriso iluminou o rosto dele. Seu corpo nunca esqueceu como se mover, Helena. Ele apenas precisava de tempo e do estímulo certo para redescobrir o caminho. Como eu disse no início, você vai dançar neste jardim novamente. O som de passos na casa fez Thomas se afastar rapidamente. Victor não pode saber que recuperei minha identidade, sussurrou ele. Não ainda. Continue com os exercícios, mantenha a esperança viva. E Helena, tome cuidado. Victor pode parecer protetor, mas há escuridão em seu coração. Enquanto Thomas desaparecia entre as árvores, Helena olhou para a fotografia em suas mãos. A imagem do passado agora carregava um novo significado. Não era apenas uma memória, mas uma pista para desvendar os mistérios que cercavam sua vida. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu não apenas esperança, mas determinação. Determinação de descobrir a verdade, não importava o quão dolorosa ela pudesse ser. A notícia de que Helena havia recuperado parte da sensibilidade nas pernas se espalhou rapidamente pela mansão. O Dr. Ricardo realizava mais testes que o habitual, enquanto Victor observava tudo com um interesse que beirava a obsessão. É realmente notável, comentou o médico, fazendo anotações em sua prancheta. A regeneração neural não costuma ocorrer dessa forma, especialmente após tanto tempo. Helena permanecia em silêncio, pensando em como as técnicas de Thomas haviam conseguido em semanas o que um ano de tratamento convencional não alcançara. Seu olhar encontrou o de Victor, que estava encostado no batente da porta, e ela percebeu algo diferente em sua expressão. Não era alegria pela sua recuperação, mas algo mais próximo do medo. Talvez seja a hora de considerar novos métodos de tratamento, sugeriu o Dr. Ricardo. Existem terapias alternativas que... Não, interrompeu Victor bruscamente. Manteremos o tratamento atual. Na verdade, já providenciei a transferência de Helena para uma clínica especializada em São Paulo. O quê? Protestou Helena. Não vou a lugar nenhum. Estou progredindo aqui pela primeira vez em meses. Justamente por isso, respondeu Victor, sua voz controlada, mas firme. Precisamos de uma equipe mais preparada para lidar com sua recuperação. Após o médico sair, Helena confrontou Victor. Por que essa pressa em me tirar daqui? O que está tentando esconder? Victor se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos dela. Você anda diferente, Helena.
fazendo perguntas sobre o passado, vagando pelo jardim em horários estranhos. Isso me preocupa. O que me preocupa é como você tenta controlar cada aspecto da minha vida, rebateu ela. Por que nunca fala sobre a noite do acidente? Por que bloqueou todas as minhas tentativas de investigar o que realmente aconteceu? Um músculo se contraiu no maxilar de Victor. Você está deixando sua imaginação criar teorias conspiratórias. O acidente foi exatamente o que eu disse. Uma tragédia causada por um animal na estrada. E os documentos que meu pai deixou? Os que provavam que você não tinha direito sobre esta propriedade? Victor empalideceu visivelmente. Onde ouviu isso? Então é verdade, pressionou Helena. O que mais você está escondendo, Victor? Ele se recompôs rapidamente, sua expressão voltando à habitual máscara de controle. Você está confusa, Helena. Essas histórias sobre documentos são apenas delírios. Talvez o trauma do acidente tenha afetado mais que apenas suas pernas. Ou talvez eu esteja finalmente começando a ver a verdade, respondeu ela, sustentando seu olhar. Victor se inclinou sobre a cadeira de rodas, suas mãos apertando os braços do assento. Escute bem, Helena. Você vai para São Paulo, quer queira ou não. É para o seu próprio bem. Naquele momento, Maria entrou apressadamente no quarto. Senhor Victor, tem uma ligação urgente no escritório. É sobre aquela investigação que o senhor solicitou. Victor se endireitou, lançando um último olhar de advertência para Helena antes de sair. Assim que ficaram sozinhas, Maria se aproximou, falando em sussurros. Menina, preciso te contar algo. Ouvi o Sr. Victor ao telefone ontem à noite. Ele contratou investigadores particulares para vasculhar a propriedade. Acho que está procurando por alguém. O coração de Helena acelerou. Thomas estava em perigo. Maria, preciso da sua ajuda. Você sempre cuidou de mim como uma mãe. Por favor, me ajude a proteger alguém muito importante. A governanta hesitou. Por um momento, então assentiu. O que precisar, menina? Já vi coisas demais nesta casa para continuar em silêncio. Helena pegou a fotografia antiga e mostrou a Maria. Preciso que você esconda isso em um lugar seguro. E tem mais uma coisa. Ela baixou ainda mais a voz, compartilhando seu plano com a governanta. À noite, enquanto a mansão dormia, Helena observava o jardim de sua janela. As rosas de Thomas continuavam a florescer, desafiando a escuridão com sua beleza resiliente. Como ela, elas estavam despertando de um longo sono, recuperando sua força. E como elas, Helena estava determinada a romper as amarras que a prendiam, não importava o quanto Victor tentasse impedir. A biblioteca da mansão guardava mais segredos do que Helena imaginava. Com a ajuda de Maria, ela vasculhava antigas pastas e documentos, enquanto Victor estava em uma reunião de negócios na cidade. A governanta montava guarda na porta, atenta a qualquer movimento suspeito. Olha isso, sussurrou Helena, retirando uma pasta empoeirada de uma gaveta trancada que Maria conseguira abrir. São documentos do meu pai, contratos, escrituras. Suas mãos tremiam enquanto folheava os papéis amarelados. De repente, algo chamou sua atenção. Uma carta datada de poucos dias antes do acidente. Era a caligrafia de seu pai, endereçada a Thomas. Meu caro amigo Thomas, se algo acontecer comigo, você sabe o que fazer. Os documentos originais estão guardados onde combinamos, no lugar onde as primeiras rosas florescem na primavera. Victor, não pode encontrá-los. Ele não é quem pensávamos e temo pela segurança de minha família. Proteja Helena. Ela é a verdadeira herdeira de tudo isso. Com gratidão, Antônio. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Maria, meu pai sabia. Ele sabia que Victor era perigoso. Um barulho no corredor fez as duas congelarem. Maria espiou pela fresta da porta. É apenas o jardineiro novo que o Sr. Victor contratou, sussurrou ela, aliviada. Novo jardineiro? Helena franziu o senho. Desde quando? Desde esta manhã. O Sr. Victor disse que precisávamos de alguém para limpar o jardim, arrancar as rosas que brotaram recentemente. O coração de Helena disparou. Ele está tentando destruir o trabalho de Thomas. Maria, preciso alertá-lo. Mas, menina, como?
O Sr. Victor mandou guardas vigiarem o jardim durante a noite. Helena olhou para suas pernas. Nas últimas semanas, os exercícios com Thomas haviam proporcionado progressos significativos. Ela conseguia sentir mais sensibilidade e até mesmo movimentar levemente os dedos dos pés. "Tenho uma ideia", disse ela, guardando cuidadosamente a carta na pasta. "Mas vou precisar da sua ajuda, Maria. E também precisamos encontrar aqueles documentos originais que meu pai mencionou." "As primeiras rosas da primavera", murmurou Maria pensativa. "Lembro que seu pai tinha um canteiro especial, próximo ao antigo poço. Era lá que as rosas sempre floresciam primeiro." Helena assentiu, um plano começando a se formar em sua mente. "Esta noite, quando todos estiverem dormindo..." Sua frase foi interrompida por passos firmes no corredor. Victor havia retornado mais cedo. Maria rapidamente guardou a pasta e ajudou Helena a posicionar a cadeira de forma natural, segundos antes da porta se abrir. "O que fazem aqui?" perguntou Victor, seu olhar penetrante varrendo o ambiente. "A senhorita Helena queria alguns livros para ler", respondeu Maria prontamente. "Como ela passará alguns dias em São Paulo..." "Ah, sim." Sobre isso, Victor se aproximou da cadeira de Helena. "Decidi antecipar sua viagem. Partiremos amanhã cedo." "Amanhã?" Helena não conseguiu esconder sua surpresa. "Mas é muito repentino." "Já está tudo arranjado", disse Victor com um sorriso que não alcançava seus olhos. "A clínica está preparada para recebê-la." "Será melhor assim, Helena, longe de distrações indesejadas." Naquele momento, um som de discussão veio do jardim. Helena reconheceu a voz de Thomas, aparentemente confrontando o novo jardineiro. Victor se dirigiu rapidamente à janela. Seu rosto endureceu ao ver a cena lá embaixo. "Maria, chame os seguranças. Temos um invasor na propriedade." "Não!" exclamou Helena, mas era tarde demais. Victor já havia saído da biblioteca a passos largos. Maria se apressou até a janela. "Menina, ele vai pegar o Thomas, o que fazemos?" Helena sentiu uma determinação feroz crescer dentro de si. As palavras da carta de seu pai ecoavam em sua mente. Ela era a verdadeira herdeira. Esta era sua casa, seu jardim, sua história. "Maria, me ajude a descer até o jardim. Agora." "Mas, menina, é perigoso." "O senhor Victor." "Victor não tem mais poder sobre mim", declarou Helena, sua voz firme. "É hora de enfrentar a verdade, não importa o custo." Enquanto Maria a ajudava a sair da biblioteca, Helena podia ouvir a confusão aumentando no jardim. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. O mesmo céu que testemunhara tantos segredos naquela propriedade. Era hora de todos esses segredos virem à luz. O jardim havia se transformado em um campo de batalha silencioso. Thomas estava cercado por 3 seguranças, enquanto o novo jardineiro arrancava impiedosamente as rosas que ele plantara com tanto cuidado. Victor observava a cena do alto das escadas do jardim, um sorriso frio em seus lábios. "Finalmente decidiu mostrar seu verdadeiro rosto, Thomas", disse Victor, descendo os degraus lentamente. "Ou devo dizer, Sr. Thomas Albuquerque, o antigo sócio do falecido Antônio." Maria empurrava a cadeira de Helena pelo caminho lateral do jardim, mantendo-se nas sombras das árvores. O coração de Helena batia acelerado, não apenas pela tensão do momento, mas também porque, pela primeira vez em muito tempo, ela podia sentir distintamente o músculo de sua coxa se contraindo, como se seu corpo estivesse respondendo à urgência da situação. "Você sempre soube quem eu era, Victor", respondeu Thomas, mantendo sua dignidade apesar da situação. "Assim como sempre soube que não tinha direito legal sobre esta propriedade." "Direitos legais são apenas papéis", zombou Victor. "O que importa é quem tem o poder real. E neste momento, sou eu quem controla tudo." "Nem tudo", disse Helena, fazendo sua presença conhecida. Todos os olhares se voltaram para ela, enquanto Maria empurrava sua cadeira para a clareira central do jardim. Victor pareceu momentaneamente desconcertado. "Helena, volte para dentro. Isso não é assunto para você." "Pelo contrário", rebateu ela, sua voz firme. "Este é exatamente meu assunto.
Esta é minha casa, minha herança, e você, Victor, não passa de um usurpador. Cuidado com suas palavras, querida, advertiu Victor, sua voz agora carregada de ameaça. Você ainda está fragilizada pelo acidente, não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo, respondeu Helena. Assim como sei que você teve participação no meu acidente. Eu descobri algo naquela noite, não foi? Algo que ameaçava seu controle sobre tudo isso. Thomas tentou dar um passo em direção a Helena, mas os seguranças o contiveram. Helena, tenha cuidado. Deixem-no ir, ordenou Helena aos seguranças. Esta propriedade pertence a mim e Thomas é meu convidado. Para surpresa de todos, os homens hesitaram, olhando incertos entre Helena e Victor. Anos de lealdade à família original da mansão pareciam pesar mais que as ordens recentes de Victor. Vocês trabalham para mim, rugiu Victor, perdendo a compostura. Não, Victor, interveio Maria, dando um passo à frente. Eles trabalham para a família Almeida. Sempre trabalharam. E Helena é a última dos Almeida. Victor sacou algo do bolso de seu paletó, uma pequena chave dourada. Sem isso, vocês não são nada. A chave do cofre onde estão todos os documentos da propriedade, todas as escrituras. Documentos falsos, declarou Thomas, aproveitando a distração dos seguranças para se libertar. Os originais estão bem guardados, Victor. Sempre estiveram. Helena sentiu um formigamento intenso nas pernas. As técnicas de Thomas, combinadas com a adrenalina do momento, pareciam despertar cada nervo adormecido de seu corpo. Apoiando-se nos braços da cadeira, ela fez algo que surpreendeu a todos. Começou a se levantar. Helena, não! Gritou Victor, mas era tarde demais. Com pernas trêmulas apoiando-se em Maria, Helena ficou de pé pela primeira vez em 1 ano. Acabou, Victor. As rosas não são as únicas coisas que você não conseguiu controlar neste jardim. O rosto de Victor se contorceu em uma máscara de fúria. Ele avançou em direção a Helena, mas Thomas foi mais rápido, colocando-se entre eles. Os seguranças, vendo a verdadeira natureza de seu empregador, também se moveram para proteger Helena. Os documentos originais, disse Helena, sua voz carregada de certeza, estão exatamente onde meu pai os deixou, no lugar onde as primeiras rosas florescem na primavera. Os olhos de Victor se arregalaram em compreensão. Ele se virou e começou a correr em direção ao antigo poço, mas seus pés se enroscaram nas roseiras que ele mesmo mandara arrancar. As pétalas voavam ao vento enquanto ele caía, a chave dourada escapando de seus dedos e rolando para longe, perdida entre as flores que ele tanto desprezara. O crepúsculo tingia o céu de púrpura, enquanto a cena no jardim se desenrolava como um espetáculo surreal. Victor, ainda no chão, encarava com desespero a chave perdida entre as flores. Helena, apoiada em Thomas e Maria, mantinha-se de pé, seus músculos tremendo com o esforço, mas sua determinação inabalável. Os seguranças não são mais seus aliados, Victor, disse Helena, sua voz ganhando força a cada palavra. Assim como esta casa nunca foi realmente sua. Maria se apressou em trazer a cadeira de rodas para mais perto, permitindo que Helena se sentasse novamente, exausta, mas triunfante pelo momento de autonomia que acabara de conquistar. Você não entende. Victor se levantou, tentando recuperar a compostura, embora seus olhos continuassem vagando pelo chão, procurando a chave. Tudo o que fiz foi para proteger você, para manter esta propriedade, para manter o poder, interrompeu Thomas. Você falsificou documentos, manipulou pessoas, e quando isso não foi suficiente, você tentou me silenciar, completou Helena, uma memória súbita explodindo em sua mente como um relâmpago. Na noite do acidente, eu estava indo encontrar Thomas. Tinha descoberto seus documentos falsos no escritório. Victor empalideceu visivelmente. Você não pode provar nada. Mas posso. Uma nova voz surgiu do corredor lateral do jardim. O Dr. Ricardo emergiu das sombras, segurando uma pasta. Sempre achei estranho como você insistia em manter Helena isolada, como controlava obsessivamente seu tratamento. Então comecei a investigar. O médico se aproximou entregando a pasta a Helena. São os relatórios originais do acidente, as marcas de impacto no carro, a posição dos danos.
Tudo indica que outro veículo forçou sua saída da estrada. E há testemunhas, Helena. Pessoas que viram um carro preto seguindo o seu naquela noite. O mesmo modelo que Victor dirigia na época, acrescentou Thomas. Helena folheava os documentos, suas mãos tremendo. Por que, Victor? Por que fazer tudo isso? Seu pai ia me destruir, explodiu Victor, sua fachada de controle finalmente desmoronando. Ele descobriu sobre os desvios de dinheiro, sobre as propriedades que eu havia colocado em meu nome. Ia me denunciar, me arruinar. Eu não podia permitir. Então, decidiu se livrar dele? A voz de Helena estava carregada de dor e incredulidade. Ele teve um mal súbito. Foi natural. Victor tentou argumentar, mas sua voz fraquejava. Natural como o meu acidente, cortou Helena, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Como as ameaças a Thomas, como os anos que roubou da minha vida. Naquele momento, um dos seguranças se aproximou entregando algo a Helena, a chave dourada que Victor havia perdido. Senhorita, encontramos isso entre as roseiras. Helena segurou a chave sentindo seu peso familiar. Maria, você se lembra onde ficava o antigo cofre do meu pai? A governanta assentiu. Atrás do quadro na biblioteca, senhorita. Aquele que retrata o jardim em plena primavera. Não. Victor tentou avançar, mas os seguranças o contiveram. Vocês não podem fazer isso. Eu construí tudo isso. Eu mantive esta propriedade funcionando. Você destruiu vidas, corrigiu Thomas, sua voz carregada de uma calma perigosa. Manipulou, mentiu e quase tirou de Helena não apenas sua herança, mas sua capacidade de andar. Helena olhou para as roseiras ao redor, algumas arrancadas pela raiva de Victor, outras florescendo desafiadoras. Leva-o daqui, ordenou aos seguranças. A polícia já deve estar a caminho. O Dr. Ricardo cuidou disso, não é? O médico assentiu. Assim que reuni todas as provas, eles devem chegar a qualquer momento. Enquanto os seguranças levavam Victor, que ainda protestava e ameaçava, Helena se voltou para Thomas. Durante todo esse tempo, você esteve me preparando não apenas para andar novamente, mas para enfrentar a verdade. Thomas se ajoelhou ao lado de sua cadeira, tomando suas mãos entre as suas. Você sempre teve a força necessária. Helena, eu apenas ajudei a despertá-la como fizemos com estas rosas. O som de sirenes começou a ecoar ao longe, aproximando-se da mansão. O céu agora estava completamente escuro, mas as luzes do jardim iluminavam as roseiras, suas pétalas, dançando suavemente na brisa noturna. Era como se a própria natureza celebrasse o triunfo da verdade sobre as sombras que por tanto tempo haviam dominado aquele lugar. Na biblioteca da mansão, à luz suave dos abajures, Helena segurava os documentos encontrados no cofre de seu pai. O retrato do jardim em primavera, que por anos havia guardado aquele segredo, agora parecia sorrir para ela, como um cúmplice silencioso de sua vitória. São as escrituras originais, confirmou Thomas, examinando os papéis. Seu pai foi muito esperto em esconder uma cópia aqui, enquanto mantinha os originais próximos ao poço. Ele sabia que Victor procuraria no lugar mais óbvio primeiro. Helena assentiu, passando os dedos sobre a assinatura de seu pai. Ele tentou nos proteger até o fim. Sabia que algo poderia acontecer. Maria serviu chá para todos, suas mãos ainda tremendo levemente após os eventos da noite. O delegado disse que voltará amanhã para tomar nossos depoimentos formais. Victor ficará detido até o julgamento. E desta vez, acrescentou o Dr. Ricardo, ele não poderá usar seu dinheiro e influência para escapar. As provas são irrefutáveis. Thomas se aproximou da janela, observando as viaturas policiais que deixavam a propriedade. Finalmente podemos respirar em paz. E você, Helena, pode se concentrar totalmente em sua recuperação. Já estou me recuperando, sorriu ela, movendo levemente os dedos dos pés. A cada dia sinto mais força, mais controle. É como se meu corpo estivesse despertando junto com a verdade. Suas técnicas são impressionantes, Thomas, comentou o Dr. Ricardo. Gostaria de aprender mais sobre elas. Poderiam ajudar outros pacientes.
A técnica é apenas uma parte, respondeu Thomas, voltando-se para o grupo. O mais importante é despertar a força interior de cada pessoa. Helena sempre teve a capacidade de andar novamente. Seu corpo apenas precisava redescobrir o caminho, assim como sua mente precisava redescobrir a verdade. Helena fechou a pasta com os documentos, uma decisão se formando em sua mente. Quero transformar parte da mansão em um centro de reabilitação, anunciou ela. Um lugar onde pessoas que perderam a esperança possam reencontrá-la, assim como aconteceu comigo. É uma ideia maravilhosa, aprovou Maria, seus olhos brilhando de orgulho. E o jardim, continuou Helena, será o coração deste projeto. As rosas que Thomas trouxe de volta à vida serão um símbolo de renovação para todos que vierem aqui. Thomas se ajoelhou ao lado de sua cadeira, seus olhos azuis transmitindo uma mistura de admiração e carinho. Você sempre teve um coração generoso, Helena. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perdeu sua essência. É porque tive pessoas especiais ao meu lado, respondeu ela, olhando com gratidão para cada rosto na sala. Maria, que foi mais que uma governanta, foi uma segunda mãe. Dr. Ricardo, que nunca desistiu de procurar a verdade. E você, Thomas? Suas palavras foram interrompidas por um som familiar, o canto de um pássaro no jardim, anunciando o amanhecer. A noite de revelações chegava ao fim, dando lugar a um novo dia cheio de possibilidades. O sol está nascendo, observou Thomas, estendendo a mão para Helena. Quer tentar dar alguns passos para receber o dia? Helena aceitou sua mão, sentindo a força e o apoio que ela oferecia. Com a ajuda de Thomas e Maria, levantou-se da cadeira. Seus passos eram ainda inseguros, mas cada vez mais firmes. Juntos, eles caminharam lentamente até a varanda. O jardim se estendia diante deles, as roseiras balançando suavemente na brisa matinal. Algumas flores haviam sido arrancadas na confusão da noite anterior, mas Helena sabia que, assim como ela, elas voltariam mais fortes. Sabe, disse ela, apoiando-se no parapeito da varanda, quando você apareceu naquele primeiro dia, vestido como um mendigo, achei que estava vendo um fantasma do passado. De certa forma, estava mesmo. Um fantasma de tempos mais felizes, voltando para despertar não apenas as rosas, mas também minhas memórias e minha força. Thomas sorriu, seu rosto iluminado pelos primeiros raios de sol. Às vezes precisamos perder tudo para redescobrir quem realmente somos. Você não perdeu apenas a capacidade de andar, Helena. Perdeu sua história, sua identidade. Mas agora estou completa novamente, completou ela, observando o nascer do sol pintar o céu de tons rosados. E este jardim será testemunha de muitas outras histórias de renascimento. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para a mansão. O outono cedia lugar ao inverno, mas o jardim, sob os cuidados dedicados de Thomas, mantinha sua vitalidade. Helena progredia em sua recuperação, cada dia mais forte, cada passo mais firme. Mantenha o foco no seu centro, orientava Thomas durante uma de suas sessões matinais no jardim. Sinta a energia fluindo das raízes dos pés até o topo da cabeça. Helena estava de pé, apoiada apenas levemente em uma bengala decorativa que pertencera à sua avó. Suas pernas, antes inertes, agora respondiam com crescente precisão aos comandos de seu cérebro. O orvalho da manhã molhava seus pés descalços, criando uma conexão direta com a terra sob elas. É incrível, comentou o Dr. Ricardo, que observava a sessão com interesse profissional. Em todos meus anos de medicina, nunca vi uma recuperação tão notável. É porque você sempre focou apenas no corpo físico, doutor, respondeu Thomas, ajustando gentilmente a postura de Helena. Mas a cura verdadeira envolve muito mais que músculos e nervos. Helena deu mais alguns passos, sentindo a força crescer em suas pernas. É como se cada parte do meu corpo estivesse despertando de um longo sono. Não apenas as pernas, mas também as memórias, as sensações. Maria aproximou-se do grupo, trazendo uma bandeja com chá e biscoitos. O advogado ligou, menina. Disse que todos os documentos estão em ordem. A transferência da propriedade para seu nome será oficializada esta semana. E Victor?
Perguntou. Helena, voltando para se sentar em um banco do jardim. Continuará detido até o julgamento, respondeu Thomas. As provas são sólidas e várias outras pessoas prejudicadas por ele começaram a se manifestar. Helena assentiu, tomando um gole do chá que Maria servira. Seu olhar vagou pelo jardim, onde pequenos grupos de operários trabalhavam na reforma, do antigo anexo da mansão, o futuro centro de reabilitação que ela planejava inaugurar. Já temos 3 fisioterapeutas interessados em trabalhar no centro, comentou o Dr. Ricardo. Todos fascinados com a ideia de combinar técnicas convencionais com os métodos alternativos de Thomas. E já recebemos 10 inscrições de pacientes, acrescentou Maria orgulhosa. A notícia se espalhou rapidamente. Thomas sorriu, observando Helena com admiração. Você está transformando sua dor em esperança para outros. Não existe cura mais poderosa que essa. Aprendi com as rosas, respondeu Helena, apontando para os botões que continuavam a florescer, desafiando o frio do inverno que se aproximava. Mesmo nas condições mais adversas, a vida encontra um jeito de brotar novamente. Um grupo de pássaros pousou próximo a eles, atraído pelas migalhas de biscoitos que haviam caído no chão. Helena observou como eles se moviam sem medo, como se sentissem a paz que agora emanava daquele lugar. Lembro da primeira vez que vi você no jardim, disse ela a Thomas. Parecia um mendigo, mas seus olhos carregavam uma sabedoria que me intrigou desde o primeiro momento. Eu precisava me aproximar sem despertar suspeitas, explicou ele. Victor tinha olhos em toda parte. Se soubesse quem eu era, desde o início. Ele teria tentado te afastar como fez no passado, completou Helena. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, estávamos todos mais fortes. O Dr. Ricardo consultou seu relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião com a equipe que vai trabalhar no centro. Helena quer vir comigo. Sua perspectiva como paciente seria valiosa. Helena se levantou do banco, apoiando-se em sua bengala. Claro, na verdade gostaria de caminhar até lá. São apenas 100 metros até o anexo e cada passo é uma pequena vitória. Thomas se colocou ao seu lado, não para apoiá-la, mas como uma presença reconfortante. A verdadeira força não está em não precisar de ajuda, disse ele suavemente, mas em saber aceitar o apoio quando necessário. Juntos, eles começaram a caminhar pelo caminho de pedras que levava ao anexo. Os operários paravam seu trabalho para cumprimentar Helena, muitos deles antigos funcionários que a conheciam desde criança e haviam testemunhado sua jornada de recuperação. Sabe o que mais me alegra? Fan comentou Helena, parando um momento para recuperar o fôlego. Não é apenas recuperar meus movimentos, mas ver como cada pessoa nesta propriedade recuperou também algo precioso, sua dignidade, seu propósito, sua voz. Maria, que o seguia, com a bandeja vazia, enxugou uma lágrima discreta. A mansão voltou a ser o que sempre deveria ter sido, um lugar de acolhimento e esperança. A reforma do anexo avançava rapidamente. O que antes era um espaço abandonado se transformava em um ambiente acolhedor, com amplas janelas que permitiriam aos futuros pacientes contemplar o jardim durante suas sessões de recuperação. Helena supervisionava pessoalmente cada detalhe, insistindo que o espaço deveria transmitir esperança desde o primeiro momento em que as pessoas entrassem. As paredes, antes cinzentas, agora exibiam tons suaves de verde e azul, cores que Thomas sugerira por seu efeito calmante. Cada elemento aqui deve contribuir para a cura, explicava Helena aos arquitetos apoiando-se em sua bengala enquanto caminhava pelo espaço. Da iluminação natural às plantas que colocaremos em cada ambiente. E não se esqueçam dos acessos ao jardim, acrescentou Thomas, que a acompanhava na vistoria. Os pacientes precisam sentir que podem alcançar o exterior facilmente, mesmo aqueles com mobilidade mais reduzida. O Dr. Ricardo, que acabara de chegar com mais uma pilha de prontuários de futuros pacientes, sorriu ao ver o entusiasmo de Helena. Você transformou sua experiência em um projeto que vai beneficiar tantas pessoas. É porque ela entende, interrompeu Thomas suavemente. Entende que a cura não é apenas física,
É uma jornada que envolve corpo, mente e espírito. Helena parou diante de uma das janelas observando o jardim lá fora. As roseiras, agora plenamente recuperadas, criavam um espetáculo de cores que desafiava o cinza do inverno que se aproximava. Cada pessoa que vier aqui terá sua própria história, disse ela, voltando-se para o grupo. Sua própria dor, seus próprios medos. Nosso papel não é apenas oferecer tratamento, mas também esperança. Maria entrou no anexo, trazendo notícias da mansão. O pessoal da mudança chegou, menina. Estão levando as últimas coisas do quarto do Sr. Victor. Um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo. A menção do nome de Victor ainda trazia lembranças dolorosas, mas agora elas pareciam mais distantes, como sombras que se dissipam com o nascer do sol. Transformem o quarto dele em uma sala de música, decidiu Helena após um momento. A música tem um poder curativo incrível. Lembro como minha mãe tocava piano nas tardes de domingo, enchendo a mansão de melodias que pareciam fazer as próprias rosas dançarem. Thomas sorriu, recordando. Ela tinha um dom especial, não apenas para a música, mas para fazer todos ao seu redor se sentirem acolhidos. Como você se lembra disso? Perguntou o Dr. Ricardo, curioso. Thomas era praticamente da família naquela época, explicou Helena, seus olhos encontrando os dele com carinho, até Victor aparecer e começar a envenenar tudo com suas manipulações e mentiras. Mas agora o veneno se foi, disse Maria com firmeza, e o jardim floresce mais forte que antes. Helena caminhou até uma área onde seriam instalados os equipamentos de fisioterapia. Seus passos, ainda cautelosos, mas cada vez mais seguros, ecoavam pelo piso de madeira recém-instalado. Quero que cada pessoa que passar por aqui entenda que não está sozinha, declarou ela, sua voz carregada de convicção. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir nossa verdadeira força. E que sempre há esperança, completou Thomas, aproximando-se dela. Mesmo quando o inverno parece interminável, a primavera sempre retorna. O sol da tarde entrava, pelas janelas, criando padrões de luz no chão que lembravam pétalas de rosa. Lá fora, os pássaros cantavam entre as flores, como se celebrassem cada pequena vitória, cada novo começo. Amanhã recebemos os primeiros equipamentos, informou o Dr. Ricardo, consultando sua agenda. E na próxima semana, se tudo correr, bem, poderemos começar com os primeiros pacientes. Helena assentiu, sentindo uma mistura de ansiedade e alegria. Sua própria jornada de cura ainda não havia terminado. Havia dias em que suas pernas fraquejavam, momentos em que as memórias do acidente tentavam roubar sua paz. Mas agora ela entendia que a verdadeira cura não estava em retornar ao que era antes, mas em transformar sua experiência em algo maior que ela mesma. Uma suave brisa de fim de inverno agitava as cortinas da sala principal do recém-inaugurado Centro de Reabilitação Jardim das Rosas. Helena, usando um vestido azul claro e apoiada em sua elegante bengala, observava emocionada o movimento de pacientes e terapeutas pelo espaço. É incrível como tudo mudou em apenas 3 meses, comentou o Dr. Ricardo, aproximando-se com uma prancheta nas mãos. Já temos 15 pacientes em tratamento, e os resultados são surpreendentes. Helena sorriu, observando uma jovem praticando seus primeiros passos com a ajuda de Thomas. Cada pessoa aqui tem sua própria história de superação. Como Clara. Ali, os médicos disseram que nunca mais moveria as pernas após o acidente de carro. E agora ela já consegue dar alguns passos, completou Thomas, juntando-se a eles após encerrar a sessão com a paciente. Assim como você, Helena, ela descobriu que os limites que nos impõem nem sempre são definitivos. Maria atravessou o salão apressadamente, seu rosto iluminado por um sorriso. Menina, chegou a resposta do Conselho de Medicina. Aprovaram oficialmente nossas técnicas integrativas como método complementar de tratamento. A notícia foi recebida com alegria por todos os presentes. Era o reconhecimento oficial que faltava para legitimar o trabalho revolucionário que estavam desenvolvendo, a combinação única de fisioterapia tradicional com as técnicas de consciência corporal e cura emocional que Thomas havia introduzido. Isso abre portas para expandir o projeto, disse Helena, caminhando até uma das amplas janelas que davam para o jardim.
Podemos agora compartilhar nossa metodologia com outros centros, alcançar mais pessoas. Do lado de fora, o jardim estava mais bonito que nunca. As roseiras, agora plenamente recuperadas, criavam um espetáculo de cores e aromas, que servia de inspiração para todos os pacientes. Entre os canteiros, novos caminhos haviam sido construídos, adequados para cadeiras de rodas e diferentes níveis de mobilidade. Recebi notícias sobre Victor, comentou Thomas em voz baixa, apenas para Helena ouvir. O julgamento foi marcado para o próximo mês. A promotoria tem um caso sólido. Helena assentiu, seu rosto sereno. Sabe, não sinto mais raiva dele. Só a pena. Ele passou a vida tentando controlar tudo e todos, e no final perdeu o que realmente importava: sua humanidade. Você sempre teve um coração generoso, disse Thomas, seus olhos azuis brilhando com admiração. Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca permitiu que a amargura a consumisse. Uma pequena comoção próxima à entrada chamou a atenção de todos. Clara, a jovem paciente, estava de pé sem apoio, dando seus primeiros passos completamente sozinha. Lágrimas de alegria corriam por seu rosto enquanto ela avançava, tremendo, mas determinada. "Eu consegui!" exclamou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Graças a vocês eu consegui." Helena se aproximou dela, também emocionada. "Não, Clara. Você conseguiu graças à sua própria força. Nós apenas mostramos o caminho, como Thomas fez comigo. E como as rosas nos ensinam todos os dias", acrescentou Thomas. "Cada flor tem seu próprio tempo de desabrochar. Não podemos apressar o processo, apenas criar as condições ideais para que ele aconteça." O Dr. Ricardo fazia anotações entusiasmadas em sua prancheta. "Os resultados são ainda melhores do que esperávamos. A combinação de técnicas físicas com o trabalho emocional e a conexão com a natureza é revolucionário." "E isso é apenas o começo", disse Helena, sua voz carregada de determinação. "Cada pessoa que se recupera aqui leva consigo não apenas a cura física, mas uma nova compreensão sobre si mesma." Maria se aproximou novamente, desta vez com um envelope nas mãos. "Chegou mais uma carta, menina. É de um centro de reabilitação em São Paulo. Querem conhecer nosso trabalho." Helena pegou o envelope, sentindo o peso da responsabilidade e da alegria que ele representava. O que começara como sua jornada pessoal de cura estava se transformando em algo muito maior, um movimento de esperança e renovação que tocava cada vez mais vidas. "Sabem o que mais me emociona?", disse ela, olhando para os rostos ao seu redor. "Ver como cada pessoa que passa por aqui descobre sua própria força interior. Como Clara hoje, não são apenas os passos físicos que ela conquistou, mas a confiança em si mesma." Thomas sorriu, completando seu pensamento. "Porque a verdadeira cura começa quando entendemos que nossas limitações não nos definem. São apenas desafios a serem superados, como as rosas que encontram seu caminho através dos espinhos." Na véspera da primeira formatura do Centro de Reabilitação, Helena estava em seu escritório, organizando os certificados que seriam entregues aos pacientes que haviam completado seu programa de recuperação. Cada documento representava uma história de superação, uma vitória sobre limitações que pareciam intransponíveis. "Você deveria estar descansando", disse Thomas, entrando na sala com 2 xícaras de chá. "Amanhã é um grande dia." Helena aceitou a xícara gratamente, seu sorriso revelando o cansaço e a satisfação de meses de trabalho intenso. "Não consigo dormir. Fico pensando em como cada uma dessas pessoas transformou sua dor em força, assim como eu. Como Clara, que agora ajuda a treinar nossos novos terapeutas", comentou Thomas, sentando-se próximo à mesa. "Ou João, que voltou a pintar depois de anos acreditando que nunca mais seguraria um pincel." Pela janela aberta, entrava o perfume das rosas noturnas, uma espécie rara que Thomas trouxera especialmente para o jardim terapêutico. Seu aroma suave tinha um efeito calmante nos pacientes durante as sessões de meditação ao ar livre. "Às vezes me pergunto o que meus pais diriam se pudessem ver tudo isso", murmurou Helena, seu olhar perdido no jardim iluminado pela lua. "Como transformamos sua casa em um lugar de cura e esperança."
Eles estariam orgulhosos, respondeu Thomas com convicção, especialmente de ver como você cresceu através da adversidade, como transformou sua própria experiência em algo que beneficia tantas pessoas. Maria bateu suavemente na porta, trazendo mais uma pilha de documentos. Os últimos relatórios do mês, menina. E tem mais uma coisa. Ela hesitou, um sorriso misterioso em seus lábios. Uma surpresa para amanhã. Helena ergueu as sobrancelhas, curiosa. Que surpresa? Ah, não posso contar, riu Maria. Mas tem a ver com aquele projeto especial que você e Thomas estavam planejando. Thomas trocou um olhar cúmplice com a governanta. Você vai descobrir na hora certa. Por enquanto, precisa descansar. Amanhã será um dia importante. Helena se levantou guardando os certificados em uma pasta especial. Seus movimentos eram agora fluidos e seguros, embora ainda mantivesse a bengala como apoio ocasional. Mais por escolha que por necessidade. Sabe o que mais me emociona? Disse ela, caminhando até a janela. Ver como cada pessoa que passa por aqui descobre sua própria forma de florescer. Como as rosas do jardim, cada uma tem sua cor, seu perfume, seu tempo de desabrochar. E cada uma contribui para a beleza do conjunto, completou Thomas, juntando-se a ela na contemplação do jardim noturno. Assim como cada história de superação que acontece aqui inspira novas histórias. Maria começou a recolher as xícaras, vazias, seu rosto suavizado pela luz do abajur. Lembro do dia em que Thomas apareceu no jardim parecendo um mendigo. Quem diria que aquele momento mudaria tantas vidas? Não foi apenas minha aparição que mudou as coisas, corrigiu Thomas, gentilmente. Foi a coragem de Helena em confiar, em se permitir acreditar novamente, em transformar sua dor em um propósito maior. Helena se voltou para os dois, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Vocês são minha família, todos aqui, os pacientes, os terapeutas, cada pessoa que contribui para este trabalho. Juntos, criamos algo que vai além da reabilitação física. Criamos um lugar onde as pessoas redescobrem sua essência. Do jardim, vinha o som suave do vento entre as roseiras e o ocasional pio de uma coruja. Era como se a própria natureza se preparasse para a celebração do dia seguinte. Um momento que marcaria não apenas a recuperação física dos pacientes, mas o renascimento de suas esperanças e sonhos. Amanhã, disse Helena, sua voz carregada de emoção, celebraremos não apenas conquistas individuais, mas o poder da transformação coletiva. Cada pessoa que se forma leva consigo uma parte deste jardim, uma semente de esperança para plantar onde quer que vá. Thomas sorriu, seu olhar refletindo o brilho da lua. E assim, o milagre se multiplica, como as rosas que espalham suas sementes ao vento, criando novos jardins em lugares inesperados. O dia da formatura amanheceu com um céu extraordinariamente azul. O jardim da mansão havia sido decorado com fitas brancas e douradas que dançavam na brisa suave da manhã. Cadeiras brancas foram dispostas em semicírculo diante de um pequeno palco com as roseiras fornecendo um cenário natural perfeito para a celebração. Helena estava em seu quarto, dando os últimos retoques em seu vestido verde esmeralda. Suas mãos tremiam levemente, não de fraqueza, mas de emoção contida. Maria ajudava com os últimos detalhes, seus olhos marejados de orgulho. "Está linda, menina", disse a governanta, ajustando o colar de pérolas que pertencera à mãe de Helena. "Parece uma rainha em seu jardim." Um suave bater na porta anunciou a chegada de Thomas. Ele entrou elegante em seu terno azul marinho, carregando um buquê de rosas brancas e cor-de-rosa. "São as primeiras rosas do canteiro especial", explicou ele, entregando o buquê a Helena. "Aquele que plantamos com sementes dos 4 cantos do mundo." Helena aspirou o perfume delicado das flores, cada uma com sua própria história, como nossos pacientes. Do lado de fora, vozes animadas começavam a preencher o jardim. Os formandos chegavam com suas famílias, muitos caminhando por conta própria, outros ainda usando apoios, mas todos carregando no rosto a marca da vitória sobre suas limitações. "Está na hora", anunciou Maria, enxugando discretamente uma lágrima.
Helena se olhou uma última vez no espelho. Seu reflexo mostrava não apenas a recuperação física, mas uma transformação mais profunda, uma serenidade e força que vinham de dentro. No jardim, Clara coordenava a recepção dos convidados. Ela, que meses antes mal conseguia ficar, em pé, agora se movia com graça entre os presentes, ajudando a acomodar todos em seus lugares. "Helena", chamou ela ao ver a mentora se aproximando, "você precisa ver isso." Clara conduziu Helena até uma área lateral do jardim, onde uma exposição havia sido montada. Nas paredes improvisadas, dezenas de fotografias contavam a história do Centro de Reabilitação, desde os primeiros dias de reforma até os momentos mais recentes. Em cada imagem, rostos sorridentes, lágrimas de alegria, abraços de vitória. "Esta é a surpresa que preparamos", explicou Clara. "Cada paciente contribuiu com suas memórias, suas histórias. É nosso presente para você." Helena percorreu as fotografias com os olhos marejados. Ali estava João, mostrando orgulhoso sua primeira pintura após recuperar os movimentos das mãos. Ana dando seus primeiros passos depois do acidente. Pedro voltando a tocar violão. Cada imagem uma história de renascimento. "E tem mais", disse Thomas, guiando-a até o final da exposição. Na última parede, uma série de fotografias antigas havia sido restaurada. Imagens do jardim em seus dias de glória inicial, com os pais de Helena cuidando das roseiras. E entre elas, fotos de Helena criança, aprendendo sobre as flores com Thomas. "Encontramos estas fotos no antigo estúdio do seu pai", explicou Thomas. "Maria as guardou todos esses anos." "Para lembrar que tudo isso", disse Maria, aproximando-se, "começou com amor. O amor de seus pais por este jardim, o amor de Thomas pelo conhecimento que compartilhou e seu amor, Helena, que transformou dor em cura." O Dr. Ricardo apareceu, indicando que estava na hora de começar a cerimônia. Helena respirou fundo, sentindo o peso do momento. "Antes de irmos", disse Thomas, segurando suavemente seu braço, "quero que veja uma última coisa." Ele a conduziu até um pequeno pedestal coberto por um tecido de seda. Ao removê-lo, revelou uma placa de bronze onde se lia: "Jardim das Rosas, Centro de Reabilitação e Renascimento. Em memória de Antônio e Laura Almeida, que nos ensinaram que o amor é a maior força de cura." Helena tocou a placa com dedos trêmulos, sentindo a textura das letras gravadas. "É perfeito", sussurrou. O som de uma música suave começou a tocar, sinalizando o início da cerimônia. Helena endireitou os ombros, segurou seu buquê com mais firmeza e, ao lado de Thomas, caminhou em direção ao palco. Cada passo era uma celebração, cada movimento uma prova de que os milagres acontecem não apenas uma vez, mas se multiplicam quando compartilhados com amor e esperança. O jardim estava repleto de pessoas, todas unidas pela mesma jornada de superação e renascimento. Helena, de pé no pequeno palco, observava os rostos à sua frente, cada um carregando sua própria história de luta e vitória. "Quando comecei minha jornada de recuperação", iniciou ela seu discurso, sua voz, clara e emocionada, acreditava estar sozinha. As paredes da mansão pareciam uma prisão e minha cadeira de rodas uma sentença definitiva. Uma brisa suave agitou as roseiras, espalhando pétalas sobre os presentes como uma bênção natural. Mas então, em um dia que parecia igual a todos os outros, algo mudou. Um estranho apareceu em nosso jardim abandonado. Alguém que, como descobri depois, não era estranho at all, mas uma parte fundamental do meu passado retornando no momento exato em que eu mais precisava. Thomas, sentado na primeira fileira, sorriu gentilmente. Ao seu lado, Maria enxugava lágrimas discretas com um lenço bordado. "O que aprendi nessa jornada", continuou Helena, "é que a cura verdadeira vai muito além do físico. Cada pessoa aqui presente descobriu isso à sua maneira. Como Clara, que não recuperou apenas seus movimentos, mas redescobriu sua vocação para ajudar outros." Clara, agora uma das terapeutas do centro, acenou emocionada da sua posição entre os formandos.
ou como João, que transformou suas limitações em arte, provando que a criatividade encontra sempre um caminho para se expressar. João ergueu orgulhosamente o pincel que segurava, seu símbolo pessoal de vitória. Este centro nasceu de um sonho compartilhado, prosseguiu Helena. Um sonho de transformar dor em esperança, limitações em possibilidades. Cada rosa que floresce neste jardim representa uma vida que escolheu não se deixar definir por suas circunstâncias. O Dr. Ricardo se aproximou do palco, trazendo os certificados. Um a um, os formandos foram chamados. Cada pessoa que se levantava para receber seu diploma representava uma história única, de perseverança e superação. Mas nossa jornada não termina aqui, disse Helena, após a entrega dos certificados. Cada um de vocês leva consigo uma semente deste jardim. Não apenas em seus corações, mas também literalmente. Maria e Thomas começaram a distribuir pequenos pacotes de sementes de rosas, especialmente preparados para a ocasião. Estas sementes são um símbolo do que acontece aqui. Assim como as rosas se espalham pelo vento, levando vida a novos lugares, cada um de vocês parte daqui como um mensageiro de esperança. Suas histórias inspirarão outros. Suas vitórias iluminarão caminhos. A luz do sol da tarde atravessava as copas das árvores, criando padrões dourados sobre o jardim. Era como se a própria natureza participasse da celebração, abençoando cada pessoa presente com sua luz suave. E agora, Helena fez uma pausa, seus olhos brilhando. Tenho uma última surpresa para compartilhar. Ela fez um sinal e Thomas se juntou a ela no palco. O Centro de Reabilitação Jardim das Rosas não será mais único. A partir do próximo mês, iniciaremos um programa de expansão. Levaremos nossa metodologia para outras cidades, outros jardins, outras vidas que precisam descobrir sua própria força. Um murmúrio de excitação percorreu a plateia. Clara foi a primeira a se levantar, aplaudindo, seguida rapidamente por todos os presentes. Porque aprendemos, concluiu Helena, sua voz carregada de emoção, que os verdadeiros milagres não acontecem para nós, mas através de nós. Cada pessoa aqui é prova viva disso. Cada história de superação, cada sorriso reconquistado, cada passo dado. Tudo isso são sementes de esperança que continuarão a florescer em lugares que nem podemos imaginar. As palmas ecoaram pelo jardim, misturando-se ao canto dos pássaros e ao suave farfalhar das roseiras. Helena olhou para Thomas, que sorria com orgulho ao seu lado, para Maria, que chorava abertamente de alegria, para cada rosto na plateia que refletia a mesma certeza de que os milagres, como as rosas, têm o poder de se multiplicar infinitamente quando cultivados com amor e esperança. O pôr do sol pintava o céu de tons rosados, enquanto os últimos convidados deixavam a celebração. Helena e Thomas caminhavam lentamente pelo jardim, recolhendo memórias do dia especial que chegava. Ao fim, o som distante de risos e despedidas ecoava pela propriedade. Você conseguiu mais do que imaginava possível, disse Thomas, parando próximo ao antigo poço onde tudo começara. Transformou não apenas sua vida, mas a de tantas pessoas. Helena se inclinou para tocar uma rosa recém-desabrochada. Conseguimos juntos, Thomas. Você me ensinou que a cura verdadeira vem de dentro, mas também me mostrou que não precisamos trilhar esse caminho sozinhos. Maria se aproximou, carregando uma pequena caixa de madeira entalhada. Encontrei isso no antigo escritório do seu pai, menina. Acho que agora é o momento certo de abri-la. Helena pegou a caixa com mãos trêmulas. A madeira estava desgastada pelo tempo, mas o entalhamento de rosas ainda era visível na tampa. Dentro encontrou um envelope amarelado e um pequeno diário. É a letra do meu pai, sussurrou ela, abrindo o envelope com cuidado. Minha querida Helena, se está lendo esta carta, significa que encontrou seu caminho de volta à luz, mesmo através das sombras mais densas. Thomas me prometeu que cuidaria de você, que a ajudaria a redescobrir sua força quando o momento fosse certo. Este jardim sempre foi mais que um lugar de beleza.
É um testemunho de que a vida encontra seu caminho mesmo nas circunstâncias mais adversas. Como as rosas que sua mãe tanto amava, você também floresceu através dos espinhos. O diário que acompanha esta carta contém todos os segredos do jardim, não apenas sobre as rosas, mas sobre a arte de cultivar esperança. Use-o para continuar o trabalho que começou. Transforme este lugar em um farol de luz para outros que, como você, precisam redescobrir seu próprio poder de cura. Estamos orgulhosos de você, minha filha. Sempre estivemos. Com amor eterno, Papai. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Helena enquanto ela folheava o diário. Páginas e páginas de anotações sobre as rosas, desenhos detalhados de cada espécie, observações sobre seus ciclos de crescimento e propriedades curativas. Seu pai sabia, disse Thomas suavemente. Sabia que um dia você transformaria este jardim em algo maior que todos nós. Maria, que observava a cena com emoção, apontou para o horizonte. Olhem, no céu, um arco-íris se formava, suas cores vibrantes arqueando-se sobre o jardim como uma bênção natural. As últimas gotas de uma chuva leve que caíra durante a celebração cintilavam nas pétalas das rosas como pequenos diamantes. Um sinal, sorriu Helena, guardando cuidadosamente a carta e o diário na caixa, de que estamos no caminho certo. Thomas se aproximou, tomando suavemente sua mão. E que caminho seguiremos agora? Helena olhou ao redor, para o jardim que havia renascido, para o centro de reabilitação que transformava vidas, para as pessoas que haviam se tornado sua família. Continuaremos plantando esperança, respondeu ela com convicção. Um jardim de cada vez, uma vida de cada vez. E as rosas? Perguntou Maria, um sorriso conhecedor em seus lábios. As rosas, disse Helena, tocando uma pétala com carinho, continuarão nos ensinando suas lições mais preciosas, sobre resistência, sobre beleza nascida da adversidade, sobre o poder de florescer mesmo depois do inverno mais rigoroso. O sol se punha no horizonte, mas o jardim parecia brilhar com uma luz própria, a luz da transformação, da cura, da esperança renovada. Era o fim de um ciclo e o início de outro, como as próprias rosas em seu eterno dançar entre dormência e florescimento. Um ano se passou desde a primeira formatura do Centro de Reabilitação Jardim das Rosas. A mansão, antes silenciosa e sombria, agora pulsava com vida e esperança. O projeto de expansão havia florescido além das expectativas. 3 novos centros foram inaugurados em diferentes cidades, cada um com seu próprio jardim de rosas. Helena estava em seu escritório, revisando os relatórios dos novos centros, quando Thomas entrou, trazendo uma notícia especial. O último recurso de Victor foi negado, anunciou ele. A sentença foi mantida. Ele passará os próximos anos refletindo sobre suas ações. Helena assentiu serenamente. Espero que ele encontre paz, Thomas. A verdadeira prisão não são as grades, mas os muros que construímos em nossos corações. Maria entrou apressadamente carregando um envelope oficial. Menina, chegou a certificação internacional. O método do Jardim das Rosas foi reconhecido como terapia complementar pela Organização Mundial da Saúde. A notícia foi recebida com sorrisos de satisfação. O trabalho que haviam desenvolvido, combinando fisioterapia tradicional com as técnicas de Thomas e a terapia através do jardim, estava finalmente recebendo reconhecimento global. Vamos comemorar no jardim, sugeriu Helena, levantando-se com a graça natural de quem redescobriu o prazer de se movimentar livremente. Jardim, Clara conduzia uma sessão de terapia com um grupo de novos pacientes. Sob sua orientação gentil, eles aprendiam a reconectar-se com seus corpos através do cuidado com as flores. Vejam como cada rosa encontra seu próprio caminho em direção ao sol, explicava ela. Nossos corpos têm a mesma sabedoria natural, só precisamos reaprender a escutá-los. Helena, Thomas e Maria observavam a cena com orgulho. O método que haviam desenvolvido ia além da recuperação física,
Era uma jornada de reconexão com a própria essência. Sabe o que mais me emociona? Disse Helena, observando os pacientes trabalhando no jardim. Ver como cada pessoa que passa por aqui leva consigo mais que uma recuperação física, leva uma transformação completa. Thomas sorriu, seus olhos azuis brilhando com a mesma sabedoria que a havia cativado desde o primeiro encontro. Porque você entendeu a verdadeira essência da cura. Não é apenas sobre consertar o que está quebrado, mas sobre despertar o poder de cura que existe dentro de cada um. Maria, que voltava de dentro da casa com uma bandeja de chá, acrescentou: e agora essa sabedoria se espalha, como as sementes das rosas ao vento. O sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada, fazendo as rosas parecerem ainda mais vibrantes. Cada canteiro contava uma história. As rosas brancas que Helena e Thomas haviam plantado juntos em seu primeiro encontro, as rosas vermelhas que marcavam o local onde ela dera seus primeiros passos depois do acidente, as rosas cor-de-rosa que os pacientes cultivavam como parte de sua terapia. É incrível pensar, refletiu Helena, como tudo começou com um encontro aparentemente casual em um jardim abandonado. Não existem coincidências, respondeu Thomas, entrelaçando seus dedos aos dela. Apenas momentos certos para cada flor desabrochar. Um grupo de borboletas dançava entre as roseiras, suas asas coloridas acrescentando mais beleza à cena. Era como se a própria natureza celebrasse a transformação que havia acontecido naquele lugar. E nossa história? E perguntou Maria, um sorriso conhecedor em seus lábios. Helena olhou para Thomas, depois para o jardim cheio de vida, para os pacientes que encontravam sua própria força através das rosas. Nossa história é como este jardim, está sempre em crescimento, sempre florescendo. Cada nova pessoa que chega aqui adiciona um novo capítulo, uma nova cor, um novo milagre. E o futuro? Questionou Thomas. O futuro, sorriu Helena, é como uma primavera eterna. Enquanto houver corações dispostos a acreditar, mãos dispostas a cuidar e almas dispostas a florescer, nosso jardim continuará crescendo, inspirando e curando. A brisa suave carregada